Como diferenciar uma SD38 de uma SD40? A Companhia Paulista de Estradas de Ferro estava em crise financeira em seu último período como ferrovia privada? Ainda existe alguma Baldwin AS616 em operação no Brasil? Vamos para mais um Ferro Respostas. E aí pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Hoje nós vamos para mais um Ferro Respostas, que é o quadro onde eu esclareço dúvidas deixadas por nossos amigos e inscritos no episódio anterior. E hoje nós vamos começar com algumas questões que acabaram ficando acumuladas de episódios passados. Apenas para recordar, o Rodrigo Henrique havia questionado onde ele poderia encontrar material contando a história da Superintendência Regional 1 da Rede Ferroviária Federal, ou seja, das ferrovias do Nordeste. Foi sugerido para ele procurar a biblioteca da rede que se encontra em Juiz de Fora. No episódio 11, eu acabei comentando que eu não sabia se essa biblioteca ainda existia ou não. Nosso amigo Juan Pablo deixou um comentário esclarecendo que a biblioteca ainda estava aberta e atendendo ao público antes do início da pandemia que afetou o mundo inteiro em 2020. Mas que ele acredita que, infelizmente, não há material da SR1 naquele local. Em todo caso, muito obrigado, Juan, por ter esclarecido a respeito. E Rodrigo, de qualquer forma, tente entrar em contato com a biblioteca da rede em Juiz de Fora, para ter certeza se eles não têm nenhum tipo de material da SR1. Se mais alguém souber de locais onde o Rodrigo Henrique pode encontrar a história da SR1, deixe aqui nos comentários para que o amigo possa ler. Também no episódio anterior, eu havia respondido uma pergunta sobre se a empresa Cuttrell & Quintela ainda existia, já que seu logotipo ainda aparece em muitos locais. Eu havia respondido que não e explicado que o logotipo Cuttrell & Quintela havia permanecido tanto nas locomotivas quanto em silos, quanto em locais de armazenamento, apenas porque já estavam pintados lá e que a empresa Quintela não iria repintá-los. No entanto, o Fernando Marques e o Luiz Fernando Fázio me recordaram que, após o fim da união entre Cuttrell e Quintela, a empresa Quintela resolveu aproveitar aquele logotipo e mudou seu nome fantasia para Comercial Quintela, sendo que a empresa sobreviveu até o início dos anos 2000, quando foi adquirida por outras empresas. Por isso, o logotipo CQ acabou sendo utilizado realmente, e por isso, naquela foto do Porto de Pederneiras, é visível o logotipo CQ. Muito obrigado ao Fernando e ao Luiz por ter esclarecido isso. Eu realmente não me recordava desse detalhe, embora eu já tivesse lido a respeito da mudança de nome da Quintela para a Comercial Quintela. Ainda o Fernando Marques pergunta: qual é a história por trás do vagão HED 342917-2? Desde que eu saiba, ele é único. Foi algum experimento que não deu certo? Pode falar um pouco sobre o experimento dos motores Fiat nas U20C? Olhando a página na VFCO, os resultados parecem bons. Por que então ele não foi adotado? Belo vídeo e até a próxima, JJ. A respeito dos motores Fiat que foram utilizados em duas locomotivas U20C, o Valério Marques Viana respondeu: sobre os motores Fiat nas duas U20C 3802 e 3875 que foram experimentadas, certamente seria muito dispendioso fazer a troca de motores diesel de mais de 100 unidades de locomotivas quase novas na FEPASA. Além de que, certamente, a própria GE não ficou parada em relação aos problemas iniciais que elas tiveram na empresa, e conseguiu solucionar os problemas que surgiram,
descartando a necessidade dispendiosa da troca de motores diesel da Azul 20C. E realmente este deve ter sido um dos motivos principais pelo qual a FEPASA não substituiu os motores GE por motores Fiat em mais locomotivas U20C. Além disso, nós devemos levar em conta que os relatórios apresentados e que estão publicados no site do VFCO foram produzidos pela própria Fiat. E claro que a empresa não ia falar mal de seus motores, e sim ia falar muito bem. Pelo que eu saiba, esses motores tinham uma manutenção mais dispendiosa e gastavam mais combustível, o que também fez a FEPASA desistir de trocar os motores de mais unidades. Quanto ao vagão HED de pintura branca, eu não sei a história dele. Provavelmente foi um vagão de propaganda, por isso aquela pintura diferenciada. No entanto, se alguém tiver mais informações sobre ele, e inclusive mais fotos, deixe aqui nos comentários. Muito obrigado pela participação do Valério e do Fernando. Augusto Pereira. Olá, JJ. Existe alguma locomotiva 1C mais C1 Loba restaurada em operação? E o Flávio Andreotti respondeu: boa tarde, existe uma na Sorocabana Movimento de Preservação Ferroviária. Fica na antiga estação Paula Souza em Sorocaba, porém restaurada esteticamente. Augusto, como o Flávio disse, existe apenas esta unidade restaurada cosmeticamente. Embora na estação Paula Souza exista também outra unidade aguardando restauração. Além de mais algumas unidades que já foram negociadas para associações de preservação ferroviária e que estão aguardando resgate. Entretanto, nenhuma delas se encontra em condições operacionais. E eu falo mais a respeito no Ferro História, onde eu conto a história das GE e Westinghouse 1C mais C1 Lobas, e que vai estar aqui no card. Muito obrigado pela participação de ambos. José Francisco Ribeiro. Olá, tudo bom? Sou do Maranhão. Viajava com meu pai, que era maquinista da rede no Trustes Teresina São Luís. Lá tinha 4 locomotivas G8, da 501 a 504. Será que você consegue alguma foto de alguma delas? Abraço. José, só para esclarecer, aquelas locomotivas eram do modelo G12, não do modelo G8. A única foto que eu conheço dessa série de locomotivas é da unidade 504, ainda na fábrica da EMD nos Estados Unidos. Entretanto, pode ser que existam mais fotos mostrando essas locomotivas. Aliás, uma curiosidade, talvez vocês estejam vendo a foto da locomotiva agora e se perguntando: eu já vi essa pintura antes. E sim, essa pintura na verdade é uma pintura básica da EMD para locomotivas dieselétricas para ferrovias que não especificavam uma pintura própria. E no caso do Brasil, ela foi utilizada, modificando-se apenas o logotipo da empresa, pela Estrada de Ferro São Luís Teresina, pela Aviação Férrea do Rio Grande do Sul e pela Estrada de Ferro Araquarense, no caso desta última, com as EMD GP9 e GP18. Muito obrigado por sua participação, José. Ricardo Aparecido. JJ, você é demais, muito bom. JJ, o que você acha do Ferrorama Estrela? Mesmo sendo um brinquedo, você acha que é bem produzido e pode levar a pessoa a migrar para o ferromodelismo? Ricardo, eu gosto bastante do Ferrorama Estrela. Embora ele não esteja exatamente na escala HO, eu considero ele um excelente brinquedo ferroviário. E eu considero também que a pessoa que ganha esse brinquedo pode vir sim a se interessar pelo ferromodelismo. Embora no caso, ferromodelismo seja geralmente classificado como material ferroviário em escala e que seja movido a eletricidade, obtida através dos trilhos ou caternária, e não através de pilhas, como é o caso da Ferrorama. Aliás, para quem não sabe, o Ferrorama Estrela é um brinquedo licenciado do Japão, sendo que lá eles têm muito mais opções de locomotivas a vapor, locomotivas diesel, locomotivas elétricas, carros, vagões, estações, casinhas, sinalizações, trilhos, pontes, túneis, etc, etc, etc. É uma pena que toda essa variedade não chegou aqui no Brasil. Além disso, para quem não quer deixar o filho brincar diretamente com um ferro modelo da Fiatesc ou outra empresa do gênero, o Ferrorama é uma boa pedida. Muito obrigado por sua participação. Felipe Oriente. Gostaria de saber sobre a estação EMAS original. Onde ela ficava exatamente nos dias de hoje?
Tinha triângulo gerador de reversão? Felipe, são poucas informações que existem na internet sobre a estação EMAS original. Na verdade, o que se diz é que era apenas um pequeno barracão feito de trilhos e palha, apenas para abrigar os trabalhadores que realizavam o transbordo de cargas do rio Mogi Guaçu para os trens da Paulista. Eu acredito que a estação ficava na região onde hoje é o centro do bairro de EMAS. Entretanto, eu não tenho maiores informações sobre a localização exata e se havia triângulo de reversão ou girador. Provavelmente nem isso havia. O trem devia chegar ou voltar de ré. Muito obrigado por sua participação. J. Costa Modelismo Artesanal. Gostaria de saber mais sobre a modernização e os estados onde as Alcol RS8 rodaram. Para mim, elas só rodaram no Nordeste, mas já me disseram que elas rodaram primeiramente na EFCB. O amigo pode esclarecer? J. Costa. A Rede Ferroviária Federal adquiriu as Alcol RS8 e as Alcol RSD8 realmente para serem utilizadas na Estrada de Ferro Central do Brasil, nas linhas de bitola métrica. Entretanto, como as linhas do Nordeste necessitavam mais de locomotivas dieselétricas na época, elas foram transferidas apenas após alguns anos de operação nas linhas da EFCB. Eu vou fazer ainda o vídeo contando a história tanto das RSD8, tanto da Companhia Paulista quanto da Rede, quanto das RS8. Então fique ligado. E muito obrigado por sua participação. Sandra Aparecida. A primeira locomotiva diesel do Brasil ainda existe? Quanto à primeira locomotiva diesel do Brasil, ela foi uma unidade industrial que veio para operar em uma empresa no estado de São Paulo. Isso por volta de 1924. Ela utilizava, se não me engano, álcool como combustível. E infelizmente ela já não existe mais. Muito obrigado por sua participação. Tiago Santos. Pergunta para o Fer Respostas. JJ, tudo bem? Mais um inscrito, parabéns pelo canal. 1. A Rumo ou VLI consegue usar o sistema de cremalheiras da MRS? Se sim, como funciona? 2. Sou de Itu, São Paulo. Qual empresa opera esse ramal atualmente? Obrigado por responder e tamo junto. Tiago, atualmente a empresa que opera a linha que passa em Itu, São Paulo, é a Rumo Logística. Entretanto, como você mesmo deve ver, passam trens da VLI e MRS por aí também. Isso porque a linha que passa em Itu é parte do corredor de exportação entre Rondonópolis e Santos, sendo esse o principal corredor de exportação do agronegócio no Brasil. Quanto à cremalheira da MRS, a Rumo e a VLI não passam por ali. Em primeiro lugar, porque a capacidade da cremalheira em transportar cargas já está quase totalmente ocupada apenas com cargas da MRS. Em segundo lugar, a Rumo e a VLI não têm locomotivas especiais para passar por ali, sendo que as únicas locomotivas que podem tracionar pela cremalheira são as Steyler da MRS e as duas Hitachi diesel elétricas herdadas da rede, que ainda estão em operação. Muito obrigado por sua participação, amigo. Rodrigo Morato. Olá, JJ. Gostaria de saber qual o significado adotado pela FEPASA dos prefixos dos trens de passageiros. Por exemplo, PA5 Santa Fé do Sul, PP5 Panorama, EP2 Capital, EP1 Capital. Como é visualizado no quadro de horários das estações? Obrigado e um grande abraço. Rodrigo, no caso, uma vez me explicaram que as siglas se devem a qual linha o trem está seguindo. Por exemplo, a sigla PP significava Passageiro Paulista. E era o trem que partia de São Paulo e seguia até Panorama. Como geralmente havia trens de ida e trens de volta, os trens de ida, segundo me consta, eram os trens ímpares e os trens de volta eram os trens pares. EP, pelo que me consta, era justamente trens especiais ou trens expressos. Os PAs eram os trens passageiros Araraquara, que seguiam pelas linhas da antiga Araraquarense, que partiam também em São Paulo e chegavam até Santa Fé do Sul. Havia também os PB, que eram os trens que partiam de Araraquara, com desmembramento dos PAs, e seguiam até Barretos. Na bitola métrica, haviam os PM e os PS.
Pelo menos essas são as explicações que me deram. Se alguém souber mais a respeito, deixe aqui nos comentários. E muito obrigado por sua participação. Felipe Ferracil. Boa noite, obrigado pela atenção. Pergunta para o próximo vídeo. Qual é a formação padrão dos trens de passageiros da FEPASA? Felipe, pelo que me consta e pelo que eu vejo nas filmagens que meu pai fez, a formação padrão era um carro bagagem correio, 2 carros de primeira classe, 2 carros de segunda classe e um carro restaurante. Além de um carro no final do trem que era utilizado apenas, e com o perdão da expressão, para despachar os mendigos de uma cidade para outra. E sim, a FEPASA fazia isso naquela época. Esse carro era onde as pessoas que não tinham dinheiro podiam viajar, sendo que geralmente eles se inscreviam em um cadastro das prefeituras locais e que era entregue na estação. Já para retorno, a formação era carro bagagem correio, 2 carros de segunda classe, 2 carros de primeira classe, o carro restaurante e esse carro para os mendigos. É claro que, ao contrário da Companhia Paulista, onde a formação do trem era feita de maneira rígida, a formação dos trens na FEPASA podia variar um pouco. Mas pelo que eu vejo nas filmagens, essa é a formação padrão. Muito obrigado por sua participação. Alexandre, olá, na rede havia pintura diferente para os vagões plataforma conforme a bitola? Alexandre, que eu saiba não. Havia pinturas diferentes para o tipo de carga transportada, mas não para cada tipo de bitola. Muito obrigado por sua participação. Rações Planalto. Pergunta para o próximo Fé Respostas. Que fim levou o bonde número 3 de madeira da extinta EFEV, que foi doado pela Votorantim Cimentos para a Prefeitura de Santos? Amigo, pelo que me consta, este bonde se encontra em Santos, aguardando restauração na oficina mantida pelo bonde turístico da cidade. Muito obrigado por sua participação. Wesley Correia. Pergunta para o Fé Respostas. Quanto tempo demorava uma viagem no trem de passageiros entre Bauru a Corumbá? Wesley, eu tentei encontrar essa informação na internet, mas eu não a localizei. Se eu não me engano, e eu vou tirar essa informação de um documentário antigo que eu assisti em VHS, mas há muitos anos atrás e por isso pode estar errada, a viagem durava cerca de 36 horas, a uma média de 30 km por hora, já na época da rede. Se alguém da região da antiga noroeste do Brasil tiver uma informação mais detalhada, deixe aqui nos comentários, por favor. Muito obrigado por sua participação. Paulo Lambertucci. Pergunta para o próximo Ferro Respostas. Por que não temos mais informações sobre as U-18C da Sorocabana? Elas foram mal sucedidas? Obrigado. Paulo, de certa forma sim, elas foram mal sucedidas. Não tanto na Estrada de Ferro Sorocabana, mas no mercado mundial de locomotivas, já que, comparadas com a EMDG-12, foram pouquíssimas unidades produzidas. As poucas unidades que a Sorocabana operou tinham um desgaste maior em seus conjuntos motores e em seus truques, justamente por elas serem CC. Enquanto que outras locomotivas, como as U12 e as U9 até da Companhia Paulista na bitola larga, eram BB. Além disso, haviam mais unidades de U12 em operação. Sendo assim, quando a FEPASA, na década de 70, resolveu desativar diversas locomotivas diesel de primeira geração com pouca potência, ela escolheu as U9 na bitola larga e as U18 na bitola métrica para fornecer peças para os U12. Como as U18C ficaram em operação por cerca de apenas 15 anos e eram pouquíssimas unidades, acabou que poucas informações dessas locomotivas chegaram até nossos dias. Muito obrigado por sua participação. Flávio Andreotti. Pergunta para o Ferro Respostas. Gostaria de saber se há alguma forma do DENIT ceder as Litoínas 141 que estão na Lapa, Moca e Campo Grande para alguma empresa como, por exemplo, a Serra Verde Express, a fim de restaurar e colocar em algum trecho eletrificado. A última pergunta é, que fim deu a única locomotiva C37 BB33 B mais B, B mais B da LL? No caso da B mais B, B mais B, ela foi desativada pela Rumo em 2015, já com problemas nos truques motores. Quanto às Litoínas 141, existe sim a possibilidade do DENIT
ceder elas para associações de preservação ferroviária ou para empresas como a Serra Verde Express. A questão é, quem gostaria de receber esses materiais? Porque, embora a casca pareça bonita, o interior foi totalmente depredado e queimado. Ou seja, não tem mais nenhuma resistência estrutural. E a recuperação desse material seria muito caro. Além disso, não existem trechos eletrificados para elas operarem. A Supervia, a CPTM e a MRS não autorizariam a operação desse material em seus trechos. O máximo que pode acontecer é um ou outro carro da Litorina Única 141 ser cedido para a preservação estática. E mesmo assim, talvez sem passar por uma restauração completa. Muito obrigado por sua participação. Ademilson Araújo pergunta para o Ferro Respostas. JJ, você sabe por que nas linhas da CPTM existem aqueles contrapesos nos postes da caternária? E uma dúvida técnica, como as U12B da Supervia abrem as portas dos carros Pidner? Ademilson, eu não sei exatamente de que contrapeso você deve estar falando. Entretanto, como os postes das caternárias da CPTM na EFSJ são feitos geralmente de ferro, esses contrapesos devem ter sido instalados para evitar que os postes enverguem. Já as locomotivas diesel, não apenas as U12B da Supervia, como as RS8 da CBTU no Nordeste e até mesmo locomotivas diesel que operam trens metropolitanos em outros países, abrem as portas dos carros através de um comando instalado no painel de controle da locomotiva. Esse painel é ligado aos carros através de um cabo. O maquinista aciona os botões para abrir as portas e aciona os botões novamente para fechar as portas, sendo tudo feito em maneira elétrica. Basicamente é o mesmo sistema utilizado nos metrôs e nos TUIs da CPTM. Eu espero ter esclarecido sua dúvida. Muito obrigado por sua participação. Ferrovia Minha Paixão. Olá JJF, tudo bem? Pergunta para o próximo Ferro Respostas. Como diferenciar uma SD40 e uma SD38? Amigo, eu até vi que alguém comentou que dá para diferenciar as duas através do nariz das locomotivas, já que nas SD40 o nariz é maior do que nas SD38. E de fato, segundo o site da Máfia da CTC, isso é verdade. Outra maneira de diferenciar as SD42 das SD38M é que as SD38M têm as escadas de acesso retas, porque elas foram feitas a partir de uma encomenda especial feita pela rede AEMD para operar as locomotivas no gabarito da linha do centro, que não permitiu o uso das locomotivas com a escada inclinadas. Entretanto, com a modificação dos gabaritos nos anos seguintes, a rede encomendou as SD42 da EMD Macosa na Espanha já com as escadas inclinadas. Então essa é uma diferença visível entre as SD38 e as SD42. Existem algumas SD40M, que também foram construídas com as escadas retas. No caso dessas, apenas o tamanho do nariz e do próprio corpo da locomotiva servem para diferenciá-las das SD38. Muito obrigado por sua participação. Michelle Christian. Uma pergunta. Quando no final da CPF ela estava passando por momentos de crise? Amigo, essa é até uma questão meio polêmica, já que muita gente diz que sim, a Companhia Paulista estava passando por crises financeiras e não ia conseguir se manter. Por isso, a intervenção do Estado foi necessária. Entretanto, analisando à luz dos fatos, a Companhia Paulista ainda era lucrativa e só estava perdendo dinheiro devido às inúmeras paralisações que estavam ocorrendo devido às greves dos próprios funcionários. Além disso, segundo se diz, o governo do estado não autorizava desde 1955 aumento de tarifas no transporte de cargas e passageiros na Companhia Paulista, o que certamente estava corroendo os custos de operação. Então você mesmo pode tirar conclusões a partir dessa resposta. Muito obrigado por sua participação. E a última pergunta de hoje. Renan Trevisan. Existe alguma Baldwin AS616 em operação? Por que a FEPASA desativou essas locomotivas?
Renan, no Brasil não existe nenhuma Baldwin AS616 em operação. A última estava em operação em uma empresa cimenteira em Minas Gerais, mas foi cortada há alguns anos. Na Bitola Larga existia uma unidade na estação Barão de Mauá, no Rio de Janeiro, mas ela se encontra em péssimas condições, sendo que dificilmente voltará a rodar. No mundo, eu acredito que existam 2 ou 3 unidades na América do Norte. Essas locomotivas foram desativadas não apenas na FEPASA, mas no mundo inteiro, porque a Baldwin fechou as portas. Sendo assim, ficou praticamente impossível encontrar peças de reposição para fazer a manutenção dessas locomotivas. Elas foram mantidas em operação enquanto ainda havia peças de reposição ou outras unidades para serem canibalizadas. Muito obrigado por sua participação. E essas foram as perguntas de hoje. Muito obrigado pela participação de todos. O próximo episódio irá ao ar no dia 29 de agosto. Então vocês podem enviar perguntas até o dia 19, já que eu gravo com 10 dias de antecedência. Lembrando, eu não respondo questões políticas, ofensas, e eu escolho as perguntas que fazem mais sentido para o canal. E aproveitem que, no dia que este vídeo está indo ao ar, em 25 de julho, para dar os parabéns para meu pai José Carlos, pois ele está fazendo mais uma primavera hoje. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem as notificações, para fortalecerem nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!